Marketing digital para pequenos negócios. Meu nome é Gabriel Lima, eu trabalho com a venda de infoprodutos já tem alguns anos e nesse vídeo eu quero te explicar algumas estratégias que a gente usa para vender infoproduto, né, através do marketing digital, que você pode usar aí no seu pequeno negócio. Então esse vídeo é destinado para profissionais liberais, para pessoas que têm um negócio físico, uma loja de roupa, uma padaria, confeitaria, para pessoas que prestam serviço, como é o caso do fotógrafo, médico, dentista, advogado, seja lá o que você trabalhar. Nesse vídeo eu vou tentar te trazer algumas estratégias que você pode usar aí e que eu acredito que vão te ajudar. Muito importante, eu mesmo já usei várias dessas estratégias como um pequeno negócio, como um negócio físico. Antes de trabalhar com a internet, eu era fotógrafo e eu fiz, das 3 coisas que eu vou sugerir nesse vídeo, eu fiz 2 delas, beleza? Então, eu mesmo já colhi os resultados como prestador de serviço e também já prestei esse serviço para outros pequenos negócios, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre empreendedorismo, marketing digital, comece a seguir esse canal, que todos os dias eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo para te ajudar, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz para vender infoproduto, que eu recomendo que você replique aí no seu pequeno negócio, é produzir conteúdo. E essa é uma parada muito importante. Por que é muito importante, Gabriel? Porque tem um ditado que eu acho que talvez possa te ajudar a entender o meu ponto sobre isso. Você certamente já ouviu a frase: quem não é visto, não é lembrado. E a produção de conteúdo é uma coisa que te ajuda a ser mais visto e, naturalmente, quanto mais visto, mais lembrado, beleza? Então, talvez você conheça alguém que tem um produto que é pior do que o seu. Alguém que estudou menos do que você, alguém que sabe menos do que você, mas ela vende mais do que você. E por que ela vende às vezes mais do que você? Porque ela é mais lembrada do que você e talvez, muito provavelmente, ela é mais lembrada do que você porque ela produz mais conteúdo na internet. Isso é uma coisa muito interessante, né? Quanto mais você aparece, mais as pessoas lembram de você e mais elas associam você àquela área, mas se associam como um profissional daquele determinado segmento. Então é muito importante que você apareça o máximo possível para o maior número de pessoas, se o seu objetivo é aumentar suas vendas. As vendas no caso do seu pequeno negócio, beleza? Vou até dar um exemplo em relação a isso. Aqui em Brasília tem uma pizzaria, na verdade tem um perfil que as pessoas elas vão em restaurantes, bares e coisas aqui em Brasília e eles produzem alguns vídeos para o TikTok e para o Reels no Instagram. E é muito comum esses vídeos viralizarem, porque as pessoas vão compartilhando uma com as outras e tal, e aí acaba tendo um alcance muito grande. E uma vez eu recebi um vídeo de uma pizzaria, se eu não me engano o rodízio era R$ 50, alguma coisa assim. E apesar de ser um cara magrinho, como você está vendo aqui, eu gosto muito de comer e gosto muito de pizza. E eu acho que eu já fui lá, sei lá, umas 4 vezes. Se cada vez que eu fui lá eu paguei um rodízio de R$ 50, eu já deixei lá R$ 200, só por causa de um vídeo. Então, observa como fazer o vídeo é relevante, é importante. E no caso dessa pizzaria, nem foram eles que fizeram esse vídeo, né? Foi outra pessoa. Eu acho que eles fizeram em collab com esse perfil, eu não me lembro muito bem. Mas observa o poder de um vídeo. Você tem, sei lá, mais 10, mais 100 pessoas parecidas comigo, que foram lá 4 vezes e pagaram rodízio. Imagina o faturamento que eles tiveram por causa daquele vídeo específico. Então, produzir conteúdo é definitivamente muito importante. E a gente vai para algumas perguntas, né? Pô, Gabriel, por qual rede eu começo? Eu recomendo que, se você é um pequeno negócio, você comece pelo Instagram e pelo TikTok, beleza? E aí vai ficar um pouco fácil para você, porque o formato das 2 redes é o mesmo. No Instagram é aquele vídeo vertical e no TikTok também. Então o vídeo que você fez para o Instagram serve para o TikTok, o vídeo que você fez para o TikTok serve para o Instagram. No Instagram você ainda tem uma vantagem de poder publicar foto, que no TikTok não dá. E também tem o Stories no Instagram, que eu recomendo que você utilize. É mais importante do que o Stories do TikTok. Eu sei que tem, mas eu vejo muita gente, muito pouca gente usando. Eu não sei se ainda tem, se nesse momento tem uma relevância. Definitivamente o Stories do Instagram é mais relevante. Então você pode usar o Stories do Instagram para criar relacionamento com a sua audiência e vai usar o Reels também do Instagram e o TikTok, os vídeos, né, os vídeos curtos, para aumentar a sua audiência. Então você vai usar esses vídeos para aumentar a audiência
e o Stories para criar relacionamento com essas pessoas, beleza? Gabriel, como assim relacionamento? Não basta as pessoas te conhecerem. Para comprar um produto seu, elas tendem a precisar gostar de você. E no Stories é o lugar onde você pode fazer esse trabalho, fazer as pessoas gostarem de você. E aí você pode falar sobre o que você quiser no Stories, pelo menos nesse primeiro momento. Não precisa ser sempre associado ao que você vende, ao que você faz. Lembra que a rede social é um lugar de entretenimento. Então, se você tiver alguma coisa para entreter, para mostrar para as pessoas, vai ser relevante colocar isso no seu Stories. Uma vez que as pessoas gostarem de você, a chance de comprar de você é cada vez maior, beleza? E aí, a outra pergunta que você pode se fazer depois que eu falo, ó, produza conteúdo, vou produzir conteúdo sobre o quê? E aí eu separei aqui algumas coisas que você pode usar. Você pode mostrar os seus bastidores. Então vamos imaginar o caso dessa pizzaria que eu fui. Eles podiam fazer vários vídeos mostrando o pessoal fazendo as pizzas. Pô, eu sou um cara que adora comida, eu ia me amarrar nesses vídeos. Beleza? Outra coisa que você pode fazer é a história da marca. Então essa pizzaria, vamos supor que ela tem uma história que é muito interessante, que são de pessoas que construíram um negócio, elas não são aqui de Brasília, mas vieram para cá para construir, porque tinha um sonho e tal. Contar essa história é muito maneiro. Inclusive eu recomendo que você coloque essa história num destaque. Porque quando as pessoas sabem a sua procedência, a sua história, elas tendem a confiar mais em você, beleza? O terceiro é produzir conteúdo, o conteúdo mesmo. Então vamos supor que você seja um advogado. Você pode fazer um vídeo lendo e explicando um contrato e explicando alguma coisa que as pessoas não sabem e que, de repente, por causa disso, elas normalmente perdem aquele caso por causa disso. E aí você explica que tem como resolver, e se a pessoa quiser resolver, ela pode entrar em contato com você. Esse é um conteúdo mais informativo, é um conteúdo que realmente ensina, mas que também te ajuda a vender. Você mostra que você sabe, que você tem autoridade em relação àquele assunto. Outra coisa é curiosidades do seu nicho. Quando eu era fotógrafo, eu fazia algumas lives lá no Instagram, analisando alguns filmes, porque eu amava filme. É uma parada que está mais ou menos junto do meu nicho. Eu era fotógrafo e editor de vídeo, então o cinema em alguma parte está ali naquele mesmo bolo e eu gostava dessa parada, então eu fazia lives analisando alguns filmes. Para mim isso me trouxe um retorno bem maneiro, fechou? Então o primeiro passo é esse, produzir conteúdo. Segundo, invista em tráfego pago, é muito importante. Gabriel, por que é tão importante investir em tráfego pago? Por que eu não só publico conteúdos orgânicos, que é aquele que você não investe, né, e deixa a coisa rolar? É porque nesse momento atual da internet tem muita gente produzindo conteúdo. Veja, eu estou aqui produzindo conteúdo e certamente tem outra pessoa no Brasil, na verdade em Brasília, que é a cidade que eu estou, definitivamente nessa hora tem alguém que também está publicando um vídeo no YouTube. E o meu vídeo compete com o dela. Então, quanto mais gente publicando conteúdo, mais difícil é para o seu conteúdo se destacar, ainda mais organicamente. Então eu recomendo fortemente que você use um pouco da sua verba para colocar em tráfego pago. E aí talvez você esteja pensando, Gabriel, mas eu não tenho um gestor de tráfego, eu não sei fazer isso. Estou aqui para te ajudar. Lembra que eu falei, ó, publica conteúdos lá no Instagram? No Instagram tem um botãozinho que é o turbinar. Tu vai apertar nesse botão. E aí eu sei, você talvez já tenha escutado alguém falando, ah, mas o botão turbinar não funciona mais. O botão turbinar era bom antes e agora é ruim. Não é que o botão turbinar ele ficou ruim, é porque agora a disputa ficou mais difícil. E quanto mais difícil fica a disputa, melhor precisa ser o seu conteúdo. Ou você vai compensar em dinheiro. Eu não recomendo que você saia socando um monte de dinheiro. Eu recomendo que você melhore o seu conteúdo e continue investindo ali uma verbinha para o seu vídeo tendo um alcance um pouco maior. Gabriel, como é que eu vou saber em quais vídeos eu tenho que investir e os vídeos que eu não preciso investir? Primeiro, você vai passar uma semana ou um mês publicando vídeos. No final, você vai ver quais são os vídeos que tiveram maior alcance orgânico. Já são vídeos que a plataforma está te dizendo, esses aqui parecem serem os melhores. Aí você vai nesses que são os melhores, sei lá, pega os 3 melhores, 5 melhores, dependendo da diferença entre eles, e você coloca um pouquinho de dinheiro em cada um deles. Aí você vai ver o número de seguidores, você vai ver o número de interações, você vai ver o número de directs, de pessoas que começaram a entrar em contato com você através do seu produto ou do seu serviço, e a partir desse investimento você vai descobrir qual que é o melhor vídeo, beleza?
Então, eu falei para você investir em tráfego, expliquei como fazer. Agora, por onde você vai começar a investir? Ah, eu invisto no TikTok, eu invisto no Instagram, eu invisto no YouTube. Eu recomendo que você comece investindo nesse botão turbinar do Instagram, desse jeito que eu falei. Publica alguns vídeos, pega os melhores, aperta no botão turbinar, vê qual é o resultado, anota o resultado. Depois você vai investir em outros e vai sempre comparando qual foi que te trouxe mais resultado. E vai sempre investir mais dinheiro nos vídeos que te trazem mais resultado, beleza? Então você vai começar investindo no Instagram, que é esse botão turbinar, e depois, quando a sua empresa tiver um pouco mais de tráfego, um pouco mais de caixa, você vai contratar um gestor de tráfego e vai pedir para ele investir em rede de pesquisa no Google. Ou seja, quando você vai lá no Google e pesquisa, não sei o que, sei lá, pizzaria em Brasília, é importante que a sua pizzaria seja uma das primeiras a aparecer. Então você vai pedir para ele fazer isso para você, beleza? Eu não vou explicar nesse vídeo como é que faz isso, porque é uma coisa que eu recomendo que você delegue. Especialmente se você já tiver uma empresa um pouco maior. Contrata alguém, gera emprego, que vai ser ótimo. Fechou? Não precisa ocupar o seu tempo com isso, que certamente você tem outras coisas que você não pode delegar. E é isso, então essa é a segunda coisa. Já falamos sobre produção de conteúdo e investir em tráfego. Terceira coisa, eu recomendo que você crie uma comunidade no WhatsApp. Isso aqui é uma coisa bem de marketing digital para infoproduto mesmo. A gente sempre faz isso. Se for fazer um lançamento, se for fazer às vezes eu tenho um produto perpétuo, normalmente tem uma comunidade no WhatsApp. E por que tem uma comunidade no WhatsApp, Gabriel, para esse negócio? É porque qualquer rede social, ela não entrega o seu conteúdo para todo mundo que te acompanha. Então vamos supor que você tenha lá no Instagram 1000 seguidores. E aí você publica um vídeo. Será que o seu vídeo dificilmente, provavelmente, né, não vai ter 1000 visualizações? Talvez tenha 200, talvez tenha 300, 500... E mesmo quando ele atinge 1000 visualizações, você vai entrar lá nos insights e você vai ver que parte dessas 1000 pessoas que viram o seu vídeo, elas não são seus seguidores, né? Aparece lá o alcance de não seguidores. E por que isso acontece? Porque o Instagram, ele não entrega o seu conteúdo para todo mundo que te segue. Isso não é só o Instagram, o Instagram é malvado. Não, todas as redes sociais funcionam do mesmo jeito. Isso é com o Facebook, isso é com o YouTube, isso é com todo mundo. Então, em qualquer rede, isso acontece. Por que a rede faz isso, Gabriel? Porque à medida que vai aumentando o número de pessoas que está produzindo conteúdo na internet, ela precisa ranquear as publicações. Porque lembra, o objetivo da rede social é manter a pessoa dentro da rede o maior número de tempo possível. Porque quanto mais tempo ela passa dentro da rede social, mais ela imprime de anúncio, e é com os anúncios que uma rede social ganha dinheiro, beleza? Então, é importante que a rede social mantenha a pessoa dentro da rede social. Para isso, ela vai ranqueando as publicações. Então, ela vê a sua publicação e a minha publicação. Ela vê quantas pessoas assistem a sua publicação e saem da rede social, e quantas pessoas assistem a minha publicação e saem daquela rede social. Se a minha publicação deixar mais pessoas dentro da rede social, ela vai achar que a minha publicação é melhor e vai mostrar mais da minha do que da sua, entendeu? Mesmo que ela vai mostrar para uma pessoa que mesmo que ela te siga e não me siga, sacou? Então, tem essa possibilidade. Então, desculpa, eu tava falando sobre a comunidade do WhatsApp. É por isso que a gente cria uma comunidade no WhatsApp, porque como a gente sabe que a rede social ela não vai entregar o nosso conteúdo para todo mundo que segue a gente cria um outro caminho de comunicação com a nossa audiência. Então você vai lá, você vai colocar na sua bio, no destaque, alguma coisa assim, um canal no WhatsApp de avisos da sua empresa, né? Vou imaginar que você é uma pizzaria, que é esse exemplo que eu dei. Aí você quer avisar quando vai chegar um sabor novo, quando vai ter uma promoção, quando vai ter um dia especial. Você coloca as pessoas dentro dessa comunidade no WhatsApp e lá sim você consegue garantir que todas as mensagens que você manda chegam para todo mundo que entrou na comunidade. Então é uma forma de comunicação direta com a sua audiência, que não passa por esse filtro do Instagram ou de outra rede social que vai ranquear a sua mensagem. Você garante que a sua mensagem sempre vai chegar. Eu recomendo que você use comunidade e não grupo, porque na comunidade do WhatsApp as pessoas não conseguem ver os outros números que estão lá. Então deixa as informações mais seguras. Imagina que você cria um grupo e um concorrente seu entra lá. Vai ser muito ruim, né? No caso
do mercado de infoprodutos, o que normalmente acontece é a gente criar um grupo e entrar uma pessoa querendo fazer um golpe, se passar por você, e também é uma situação bem ruim. Então eu recomendo que você crie a comunidade e não o grupo do WhatsApp por causa disso. Recomendo que você faça isso para você ter um canal direto com a sua audiência, que não vai passar por um intermédio de uma rede social. Fechou? Então essas são as minhas 3 sugestões que você pode usar de marketing digital para o seu pequeno negócio, beleza? Produza conteúdo, invista em tráfego e crie um canal de comunicação direto entre você e a sua audiência. Seja um grupo no WhatsApp, um canal no Telegram, o que for, beleza? E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui. E curte esse vídeo que eu vou trazer mais conteúdos como esse. Fechou? Um abraço. Valeu!